Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, dando continuidade à nossa aula de oxigenoterapia, tá bom? Assistência de enfermagem na oxigenoterapia. Para quem perdeu a aula da semana passada, nós vamos iniciar aqui nesse slide, tá? Indicações de uso do oxigênio. E aí vocês procurem dar uma olhadinha nos slides anteriores, tá bom? Para não ficar perdido aí no assunto, tá? Nós não estendemos muito a aula, foi uma aula curta, tá? E daí nós iniciaremos a partir deste ponto, certo? Havíamos comentado com vocês a respeito do uso do oxigênio, né? As suas indicações, o que fazer na anamnese, o que perguntar no exame físico, o que avaliar desse paciente, né? Alguns conceitos de respiração, oxigenação, ok? Então, procurem lá, dão uma olhadinha novamente para poder conseguir acompanhar da agora para frente, certo? As indicações do uso do oxigênio. Para que nós utilizamos? Para corrigir uma saturação abaixo de 94 milímetros, né, de mercúrio, tá? Ou uma pressão de O2 abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Lembra que essa pressão de O2 geralmente eu vou conseguir visualizar através de um exame que chama gasometria arterial, certo? Então, quando eu tenho essa concentração de O2 aí abaixo de 60, muitas vezes nós iniciamos um processo de oxigenoterapia, tá? E utilização do oxigênio. Para prevenir e tratar a hipóxia, né, que é a redução do oxigênio circulante, melhorar o padrão respiratório. Então, às vezes, esse paciente ele já está mesmo numa saturação abaixo de 94, mas ele ainda não está inconsciente, não está confuso. Mas, então, para às vezes a gente, né, melhorar, né, a confusão desse paciente, o padrão respiratório, nós iniciamos o oxigênio. Para prevenir trabalho cardíaco excessivo, lembrem que coração e pulmão funcionam juntos. E quando eu tenho um problema cardíaco importante, como paciente pós-infarto, paciente com insuficiência cardíaca, nós necessitamos, né, muitas vezes de uma oxigenoterapia quando esse paciente já não tem um coração que funciona tão bem. Principalmente se ele faz um quadro agudo, por exemplo, de um edema agudo de pulmão, e daí fica ainda mais difícil o processo de troca gasosa e ele sente muita falta de ar, certo? Para prevenir, lógico, uma cianose aí, que é um trabalho tardio, né, um sinal tardio, desculpem, e que mostra que geralmente esse paciente já está com uma dificuldade de oxigênio importante, ok? Aqui nós temos os equipamentos, né, para quem não está conseguindo visualizar adequadamente, acompanhe aí no slide de vocês que eu já enviei essa aula, tá? Os equipamentos que nós utilizamos ali para montar, né, a oxigenoterapia. Esse primeiro, né, o manômetro ou válvula, onde a gente regula qual pressão de oxigênio, a quantos litros por minuto eu vou querer utilizar. Isso vai depender de qual sistema que eu vou montar, se é um sistema de baixo fluxo ou alto fluxo, como nós vamos estar falando, né, nos próximos slides, tá? Então, dependendo do equipamento, se for, por exemplo, um catéter nasal, aquele do tipo óculos, que nós vemos os pacientes utilizar, ele não deve ser utilizado mais do que 5 litros por minuto. Então, não adianta virar o fluxômetro, a bolinha, subir lá no 10, porque o paciente está com falta de ar. Ele só tem funcionalidade até 5 litros por minuto. Depois disso, não tem resolutividade. Então, cada sistema ele vai ter uma quantidade, né, de litros ali por minuto que melhor funcione, né, o seu sistema, ok? Então, esse primeiro equipamento é o fluxômetro, né, onde nós utilizamos ali para regular o volume, né, de litros por minuto que esse equipamento vai receber de oxigênio, certo? Essa válvula geralmente ela pode ser encaixada aqui, né, no umidificador. Então, eu tenho ali um encaixe que esse umidificador nós deveríamos, né, colocar água destilada, não soro fisiológico, porque o soro possui sais e os sais vai penetrar nessa via aérea, pode fazer ressecamento de mucosas, mas quando não há disponibilidade, muitas vezes a gente coloca, tá? Mas de uma forma geral, água destilada. Se não for possível água destilada, nos domicílios, muitas vezes a gente orienta uma água filtrada mesmo ou fervida, tá? Mas o ideal é que seja água destilada. O prolongamento, né, que também vai ser encaixado aqui. O torpedo de O2, esse aqui é na forma de cilindro, que pode ser de uso domiciliar, pode ser de uso para transportes, de ambulâncias, para ir fazer um exame, tá? E
Porém, nos hospitais, nós temos o oxigênio, ele fica encanado através das paredes, por isso que tem lá as válvulas, réguas, né, nas paredes, que já está fixado, onde eu tenho o vácuo, o cilindro de oxigênio, tá? O vácuo, o O2 na parede, geralmente o O2 é verde, o ar comprimido é amarelo, o vácuo é azul, é cinza, tá? Na grande maioria das vezes, dos hospitais, ok? Então, esse O2 pode vir já para um processo de encanamento, né, lá onde eu tenho um reservatório lá fora dos cilindros grandes, ok? Então, cilindro de O2 e aqui é um outro dispositivo que são as traqueias que nós utilizamos nos respiradores, principalmente. Esses são os principais equipamentos para a montagem. Métodos. De que forma que eu vou utilizar essa oxigenoterapia, tá? Vai depender com a concentração de O2 que eu vou querer para esse paciente, o grau de umidade também, tá? O que eu tenho disponível, né? Vai ser um respirador mecânico, que é aquela máquina que eu falei para vocês para fornecer o oxigênio, ou não, o paciente ainda está respirando. Se ele ainda está respirando, eu posso utilizar um sistema inicial de baixo fluxo que nós falamos, tá? Agora, quando esse paciente não respira mais, ele acabou de sair de uma parada respiratória, tá? Ou ele está numa parada respiratória, a gente precisa fornecer, né, um pulmão artificial para esse paciente, né? Então, uma ventilação e uma respiração artificial. Então, eu vou precisar daí, lógico, de sistemas de alto fluxo para mais, certo? Então, depende aí. Então, eu vou ter esses sistemas de baixo fluxo, de alto fluxo, os reservatórios, os sistemas de cercados, tá? Que nós vamos estar vendo aí. Sistemas de baixo fluxo. O que significa baixo fluxo? Significa que ele não fornece todos os gases, né, necessários para a parte respiratória. Eu preciso que esse paciente ele tenha um pouco, né, a respiração natural. Ele consiga estar auxiliando no processo de inspiração e expiração, ok? Então, eu vou inalar e vai vir juntamente um oxigênio, né, para esse paciente e ele vai se misturar com o que ele já está respirando normalmente, certo? A fração de oxigênio vai depender, lógico, né, da frequência com que ele está respirando. Se essa frequência está aumentada, às vezes entra um pouco mais de oxigênio, né, do volume litro que eu coloquei, tá, do volume que eu ajustei lá no fluxômetro, tá? Então, a frequência, o volume de fato que esse paciente vai inspirar de O2, né, que nós chamamos de fração de oxigênio FiO2, então a fração de oxigênio que de fato ele inspirou, ela é variável, ela não é fixa, como por exemplo, eu ir lá num respirador mecânico e estipular quanto que eu quero de fração de O2 para esse paciente, certo? Então, ela tem uma variação nesses sistemas de baixo fluxo. Um primeiro dispositivo do sistema de baixo fluxo é a cânula nasal, muito utilizada, né? Também chamada de catéter nasal tipo óculos, né? Então, o pessoal também chama de catéter nasal, tá? Do tipo óculos porque parece ali um óculos, tá bom? Concentração de 20 a 50%, tá? De fração de oxigênio, ok? Então, lembra que o ar ambiente tem em torno de 20 a 21% da fração de O2. Então, se eu estou inalando normalmente, eu respiro pelo menos em torno de 20%, então lógico que a cânula é maior do que isso. Digamos que do sistema de baixo fluxo, ela é uma das primeiras opções. Se o paciente começou com uma cair saturação, um pouquinho de falta de ar, foi no banheiro, né, passou um pouquinho mal, voltou, a saturação caiu, muitas vezes nós colocamos esse primeiro dispositivo para ver como que esse paciente vai reagir, tá? Porque ela é um pouquinho mais do que nós normalmente respiramos, certo? Isso se ele tiver um fluxo de litros por minuto lá no fluxômetro de 1 a 6 litros, tá? Em torno de 5 a 6 litros que é o seu máximo, tá? Tem vantagens? Claro que tem. Ele é muito bem tolerado, né? Por quê? Porque o paciente consegue comer, consegue conversar, né? Consegue fazer as suas atividades, tá? É leve, dá para movimentar no leito, tá bom? Então, dá para tossir, dá para fazer um monte de coisa, ok?
Porém, ele tem as suas desvantagens. A primeira delas é principalmente para quem são os respiradores bucais. Então, o paciente dorme, ele está em oxigenoterapia com catéter nasal, mas ele dorme com a bocona aberta, esse paciente não vai estar respirando o O2 que está sendo instilado no nariz. Eu preciso de uma respiração nasal para esse oxigênio entrar. E o paciente, se ele tem só uma respiração bucal, aí principalmente dormindo, e se ele usa isso à noite também, então a gente não vai ser tão efetivo, eu não vou saber medir quantos litros que está indo para esse paciente, certo? Então, uma desvantagem é isso, tá? O O2 que eu ofereço, eu não tenho certeza, ele é meio incerto, tem muitas variáveis, tá? Irritação de mucosas, porque o catéter fica bem aqui na entrada, né, do nariz, e com o tempo, por isso que tem que ter uma umidificação adequada, não esquecer, deixar o umidificador acabar, a água, né, que tá lá dentro, né, acabar, sempre tem ali um nível mínimo, a gente troca todos os dias, tá, para aquela água também ali não ficar parada, ok? Então, mas pode acontecer um ressecamento de mucosa. Pouca aceitação para as crianças, na verdade as crianças são bem difíceis para a parte de oxigênio, né? O catéter, a máscara, né? Não gosta, né? Então já tem um pouco aí de dificuldade, tá? E não permite a nebulização com O2, né? Então eu não consigo instalar o catéter, a nebulização aqui. Então se esse paciente precisar fazer uma nebulização, eu vou colocar a máscara, né, de inalação nesse paciente e muitas vezes, como ele já está em oxigenoterapia, a gente liga essa inalação no O2, mas isso também não é para todos os pacientes, não é uma regra, certo? Aqui tem um exemplo da tabela do fluxo de oxigênio fornecido de acordo com os litros do catéter nasal, tá? Do catéter nasal. Então, da cânula nasal. 1 litro por minuto, em torno de 24%. 2 litros já sobe para 28%, 3 litros 32%, 4 litros 36%, 5 litros 40% e 6 litros 44%, tá? Então, digamos aí que ele chega até em torno de 40% a 50% o fornecimento da fração de O2 e de oxigênio desse paciente, tá? Então, isso é o que ele consegue chegar. 1 litro por minuto, um pouco mais do que o ar ambiente. Beleza? Joia, aqui tem uma imagem, né, para quem não está conseguindo visualizar adequadamente, olhem aí no slide de vocês, é inserido aqui no paciente, ó, no nariz, e nós colocamos aqui geralmente atrás da orelha e tem aqui um dispositivo regulador. Aqui tem a imagem dele, como ele é real. Temos o catéter nasofaríngeo, tá? Então, só parar para pensar, nasofaríngeo, né? Nariz até a faringe. Então, é uma introdução, né, de um catéter. Ele também tem uma possibilidade de fornecimento de 30% a 50% e litros por minuto é de 6 a 8, tá? Litros por minuto que nós utilizamos. Vantagens, diminui a perda de O2, porque eu estou colocando num catéter que está indo direto na faringe. Então, né, se eu tossir, espirrar, não vai atrapalhar tanto, né? Se eu não respirei tanto pelo nariz, ele vai estar introduzindo essa quantidade de O2, né, diretamente lá na faringe. Desvantagem, pouco utilizado porque desconfortável, induz o vômito, né? Como se fosse a sonda. Imagina a sonda e depois introduzindo o oxigênio através dela, certo? Então ele fica, né, só até aqui nessa região, então produz muitas vezes reflexo de vômito, tá? Então não é tão legal. Também não tem uma umidificação tão bacana e como é na introdução de um catéter nasal, eu preciso estar trocando, né? Em média a cada 8 horas. Isso se torna muito inviável nos serviços. É mais para vocês saberem, para conhecer. Nós dificilmente utilizamos, mas se porventura vocês visualizarem, né, por aí, vocês já sabem que existe aí o catéter nasofaríngeo para administração de oxigênio, certo? Se for ele, geralmente nós utilizamos a própria sonda de aspiração e faz a medição, né, do lobo da orelha, asa do nariz e introduz só esse pedaço, certo? Aqui um exemplo de um catéter nasofaríngeo, né? Então, ó, ele vai estar introduzindo o nariz até a região aqui da faringe, certo? Bem aqui no comecinho só. E depois é aqui fora, como ele, né, fica ali fixado, certo? Então ele incomoda bastante, não utilizamos tanto. Assim como o catéter transtraqueal, também não muito, tá? É um catéter que a gente introduz daí dentro da tráqueo ou dentro do tubo. Toda vez que vocês virem TOT, é tubo orotraqueal, ok? Então, nós introduzimos esse catéter, tá? Em algumas situações,
quando às vezes tem uma obstrução maior da via aérea, tá? Então já tá ali catráqueo, daí nós introduzimos uma via direto, tá ok? Para alguns procedimentos invasivos, maior risco, é um procedimento invasivo, desculpa, é maior risco de aspiração para esse paciente, tá? Porque eu fico ali uma via aberta, risco de infecção, dificuldade de umidificação, beleza? Então, também não é tão utilizado. Aqui tem uma imagem, ó, então eu tenho um catéter que é introduzido através da tráqueo, certo? Nunca vi. Quando geralmente a gente precisa da tráqueo e precisa ligar o oxigênio, a gente faz uma adaptação, né? E coloca o oxigênio aqui como se fosse numa máscara diretamente. Ou quando é um outro tipo de tráqueo que tem um encaixe, a gente coloca aquela traqueia que eu mostrei lá no começo, tudo, né? Cheio das voltinhas, conectada direto na tráqueo, certo? Então, nas tráqueos, geralmente nós fazemos desta forma, e não o catéter transtraqueal. Máscara facial simples, utilizamos, tá? Concentração de 40% a 60%, então ela é um pouco mais, né? Vão percebendo que vai subindo na escala, tá? Então eu tenho a cânula nasal como uma primeira opção, depois eu tenho uma máscara facial simples, aí de rotina, que podemos utilizar, fluxo mínimo de 8 litros por minuto, quando é máscara facial, então tem que ficar ali pelo menos no 8. Ela é de fácil administração, tem boa tolerância muitas vezes, os pacientes incomodam, mas não se incomodam tanto, tem uma umidade adequada, porque daí eu ligo o umidificador certinho, tá? Posso utilizar medicamento, né, fazer uma nebulização ali junto. Desvantagem, já uso um fluxo moderado de O2, então já vai bastante litros por minuto. Tem gente que se incomoda e tem a sensação de claustrofobia, né, do incômodo de ficar ali com a máscara. O que acontece com as máscaras? Lembra que tem o umidificador e a água. Essas máscaras começam a quê? Pingar, né? Como se fosse um suor, né? Então ela produz uma umidade dessa água que vai entrando. Então a pele fica mais úmida, o paciente às vezes se incomoda um pouco e a principal queixa é porque interfere para conversar e para alimentação, né? Porque ela tem que ficar ali o tempo todo, você só dá uma tiradinha, come, põe de novo, porque às vezes o paciente se sente mal, certo? Mas é uma possibilidade. Aqui tem a imagem, certo, da máscara facial. Então, a máscara e tem um cordão, né, geralmente ali um elástico para fixar, uma pequena traqueia e depois uma conexão, né, uma válvula para encaixar no prolongamento e esse prolongamento vai lá na parede ou no torpedo de O2. Uma outra máscara também bastante utilizada e que a gente consegue ter um fluxo de oxigênio melhor, chama máscara de Venturi, certo? A máscara de Venturi, ela possui uns dispositivos que ela tem a capacidade de misturar, né, o ar ali, ambiente com o oxigênio e fornecer uma concentração constante. Essa é a grande vantagem da Venturi. Ela tem diferentes dispositivos que são medidores que variam, tá? Já vou mostrar uma tabela ali para vocês, que é de 24% a 50%, então não é pouco. Um paciente, né, que tá aí com uma falta de ar importante, eu posso chegar até 50% do fornecimento de oxigênio para esse paciente. E com isso, né, qual que é a grande vantagem? Esse dispositivo, como eu disse, ele é constante, então a máscara de Venturi não tem variações. A partir do momento que você colocou ela, instalou bem instaladinha, tá? E colocou o dispositivo, por exemplo, para 50%, que é o laranja, que é um dos mais comuns, esse paciente está recebendo 50%. Lógico, a não ser que ele tire a máscara, né? Mas se ela manter ali nasal e bucal adequada, ela mantém um fluxo de fornecimento constante, tá? Vantagens, é um método bem precisível, confiável de administração, né, dos métodos não invasivos, então lá a gente consegue chegar em um volume bem bacana e é o mesmo desconforto da máscara facial simples, que atrapalha a alimentação, atrapalha falar, né, as medicações. E aqui nós temos aí a tabelinha que eu falei para vocês, mostrando os diferentes dispositivos aqui na imagem. Então ela é parecida com a facial, tá vendo? A simples, ela tem aqui, tem a válvula para respiração, tem uma traqueia e a diferença está aqui, ó, no dispositivo do encaixe. Aqui eu tenho um jogo, né, de dispositivos, que é lá 24% o azul e eu tenho que ligar a 3 litros por minuto. Isso vem escrito aqui
no dispositivo. Olhe, nossa, mas será que eu ligo isso aqui quantos litros por minuto? O verde eu ligo tanto, o laranja eu ligo tanto. Olha lá no copinho, no medidor, né? Nesse medidor aqui no dispositivo, que daí vai estar escrito, certo? Então, o azul 24%, o amarelo 28% de O2 eu ligo a 6 litros por minuto, o branco 31% e eu ligo a 8 litros por minuto, o verde 35% e eu ligo 12 litros, o rosa 40% de O2 e eu ligo a 15 litros por minuto, e o laranjado, que é um dos mais comuns, vou fornecer 50% e vou ligar a 15 litros por minuto. Não adianta nada eu colocar uma Venturi, né, laranja, que fornece 50% de O2 instalável e instalado, e ligar a 10 litros por minuto. Eu não vou ter daí o fornecimento de 50%, ok? Então, lembrar que eu preciso olhar e verificar quantos litros por minuto eu ligo aquele determinado dispositivo. Ok, esses foram os sistemas de baixo fluxo. Nós também temos os sistemas de alto fluxo. Fornece, qual que é a diferença? O nome já diz, ele fornece um oxigênio, né, onde eu tenho uma concentração de todos os gases, independente do que? Da frequência respiratória desse paciente, né, o quanto a fração, o volume, eu consigo fornecer o O2, né, todos os gases necessários para este paciente. Então, a fração de O2 ela é fixa, certo? Então, por isso a sua grande vantagem. Temos aí uma primeira máscara, que é a que a gente chama de reinalação parcial, tá? Ela coleta, né, o O2, né, armazena, tá? E associa com as inspirações do paciente. Aqui, nessas máscaras, o paciente ainda está inspirando, tá? Ele ainda tem uma respiração dele, ok? Ele não está parado. O paciente utiliza o suprimento de reserva quando o seu fluxo inspirado for maior que o fluxo de O2, e a concentração, ó, já é joinha, de 50% a 75% do fornecimento. Então, ela já é mais do que uma Venturi. Inspiração do paciente, né, inala, né, a máscara da bolsa. Já vou mostrar a foto que acho que fica mais claro para vocês. E a expiração, depois a bolsa esvazia e eu jogo o CO2 aí fora, tá? Através das perfurações. Eu posso ter com válvula ou sem válvula, tá? Que é a sem reinalação. Vou mostrar a foto que eu acho que fica melhor para vocês, tá? Aqui, ó. Para quem não está conseguindo visualizar, olha aí no de vocês. Então, eu tenho uma máscara, eu tenho... aqui ela não tem o dispositivo para jogar o CO2 fora, então ainda há uma mistura do CO2 que o paciente expirou, vai para essa bolsa reservatório, então por isso que é só até 75%. E já a não reinalante, né, que é sem reinalação, ela já pode chegar a fornecer 100%. É essa daqui que é o ideal para que a gente tenha, por exemplo, nos serviços pré-hospitalares, serviços de SAMU. Então, às vezes o paciente ainda está respirando, mas está com uma dispneia importante, por exemplo, suspeita de infarto, que tem uma dor muito forte, faz uma dispneia, uma máscara dessa fornece 100% de O2 e é um método não invasivo. É só colocar a máscara e ligar no oxigênio, tá? Se ele ainda está respirando, então é joia. E essa aqui difere porque ela tem, tá vendo, uma válvula que ela abre. Então, o paciente inspira esse oxigênio que tá aqui no reservatório, que é uma bolsa, tá? Daqui ele sai e liga lá na parede. Então, encheu a bolsa de oxigênio. Esse paciente respira o O2 ali da bolsa e a hora que ele expira, essa válvula que fica aqui na máscara, ela abre e joga o CO2 para fora. Então, ela faz como se fosse, né, uma tramelinha. Então, ela abre e fecha, tá? Para quem conhece os sistemas, é tipo das traqueias do respirador, beleza? Então, eu abro e fecho essa válvula. Com isso eu consigo jogar fora. E quando não tem a válvula, às vezes dá uma misturada. Ele tem só, às vezes, uma perfuração, né? Mas ele não tem esse dispositivo para inspirar e expirar. Então, essa que é a diferença daí das duas. Mas as duas são de alto fluxo, só que a outra, ela vai, né, em torno, pode ser até 100%, mas em média ali, próximo dos 90%. Mas a grande vantagem é que eu não tenho uma reinalação do gás carbônico. Só um minutinho que aqui saiu aqui, ok. Além, então, falamos aí dos sistemas de alto fluxo, tá?
Temos também sistemas de cercadas, que são os capacetes, muito comum aí, por exemplo, para os bebês, né? Os bebês arrancam catéter nasal, catéter faríngeo é difícil, né? Então, se eles não precisam ficar entubados, por exemplo, dentro da UTI, a gente tem esses sistemas de cercadas que são os capacetes. Tem de diferentes modelos, né? Ou fica aqui uma abertura para a região do pescoço ou até mesmo aqui próximo do tórax, e ali pelo capacete é jogado o oxigênio e esse nenê vai inspirar e expirar, né? Lógico que ele ainda está tendo uma respiração natural. Em média de 50% a 60%, então é uma quantidade boa, né? Bebês que estão nos berços da incubadora, né? Não esquecer de quando o berço for aquecido, eu controlar a temperatura, né? Porque lembra que o oxigênio é um gás inflamável. Se a temperatura do berço estiver muito alta e aquecendo demais, além de prejudicar o bebê, posso pôr fogo, tá? Então, não esquecer, quando eu tô num berço, né, em sistema de aquecimento, a gente sempre controla a temperatura, tá? Lógico, e aí o fluxo dele é de acordo com o tamanho, né, o modelo do capacete. Tem também dentro das cercadas a própria incubadora, quando é um paciente, por exemplo, das UTIs neonatal, também de 40% a 60%, então eu tenho um reservatório todo fechado, aonde, né, a cúpula que ali fica oxigênio para esse pacientinho aí respirar. Então as inaladoras, as incubadoras, também são um sistema de cercadas que fornecem oxigênio. Ok, nós temos também para auxiliar no processo de oxigênio, muito utilizado dentro da urgência e emergência, principalmente, lógico, para as paradas respiratórias e cardiorrespiratórias, que é o nosso AMBU, tá? Mas é uma bolsa, né, de reanimação manual, né, que é chamado bolsa válvula máscara, né, porque ele tem uma bolsa, válvula, máscara, tá? Então, como ele é, então AMBU é um dos nomes comerciais, mas nós conhecemos muito por esse termo, tá? Ele fornece uma altíssima concentração de O2, né, para o paciente também, quando esse paciente já está com esforço inspiratório, então a gente auxilia através da máscara, então eu consigo colocar ali a máscara e inflar para esse paciente, tá? Deixa eu só mostrar a imagem aqui que eu acho que facilita. Temos os diferentes tamanhos de AMBU, então o volume que eu vou ambusar, o que é ambusar? Apertar, né? Vocês vão aprender em urgência e emergência, não precisa apavorar, né? Então o volume no processo de intubação, principalmente, então o volume que eu vou fornecer para esse paciente, né, de litros, vai ser de acordo ali com o tamanho. Lógico que se você apertar muito, também vai mais, tá? Então a gente tem ali, tem uma bolsa, a gente não faz um aperto tão forte, né? É uma pressão normal, tá? Esse aqui neonatal, pediátrico e o adulto, né? Então, bolsa, válvula, máscara, né? Então, aqui embaixo fica, aqui ó, o reservatório de oxigênio na bolsa, né? O dispositivo, a válvula e a máscara, certo? Então, é aqui que eu consigo, né, jogar uma grande fração de oxigênio para esse paciente que está em insuficiência respiratória. A gente consegue, por exemplo, um paciente que intubou, colocou o tubo orotraqueal, aí a gente desencaixa a máscara, o AMBU desencaixa ali, né, a máscara, e daí tem um dispositivo para encaixar direto no tubo. Então, esse paciente, eu consigo manter ele ali vivo, né, ambusando, até eu ter um respirador, tá, para poder conectar ali no ventilador mecânico. Então, quando às vezes vou transportar esse paciente, não tem ventilador, tem profissionais que ficam ali meia hora, 40 minutos, uma hora, ambusando até o SAMU chegar, tá? Não pode esquecer de ambusar, que senão o paciente não respira. Então, o paciente, por exemplo, tá entubado, tá com AMBU, ele faz o movimento do tórax, você vai visualizar. Aí tem todas umas dicas que vocês vão aprender na intubação, né? O 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Aperta o AMBU. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Aperta o AMBU. Porque é um paciente, né, que já está entubado e eu vou fornecer uma ventilação a cada 6 segundos. Então aí se a gente usa a dica aí do 1001, 1002, a gente vai contando 6 segundos, eu vou e
aperto, certo? Quando é para parada, daí é um outro esquema, aí é a história do 32, né? Que eu faço as massagens cardíacas, né? A RCP, e depois faço 2 ventilações com ambu quando eu tenho disponível. Daí é diferente o esquema, mas o ambu é utilizado tanto durante a parada, quanto pós-processo de intubação, quanto para transferência desse paciente entubado muitas vezes, né? Ali só para colocar, por exemplo, numa ambulância, tá bom? Então, é bem utilizado e fornece um grande volume de O2. Temos também uma outra forma de um fornecimento de O2 que é através da traqueotomia. Geralmente esse paciente, a gente vai indo numa escala, pessoal. Então, às vezes está lá com falta de ar, começo com a cânula nasal, não deu certo, vou para uma máscara facial simples, não deu, vou para uma Venturi, não deu. Se eu tenho a máscara de alto fluxo, coloco a máscara de alto fluxo, não deu. Tá, insuficiência respiratória, tem os critérios para intubação, a gente vai levar, né, vai fazer o processo de intubação, esse paciente às vezes vai com o respirador. A intubação, vocês vão aprender, não vou entrar em detalhes, mas existe um tempo, né, esse paciente ela tem uma validade, é um tubo que tem um cuff que é igual ao balonete lá da sonda vesical, então esse cuff fica ali fazendo uma compressão ali na região das traqueias, do brônquio, tá, então pode levar uma necrose, esse paciente ele não pode ficar ali, né, meses e meses entubado. Se a gente já viu que esse paciente vai precisar de um ventilador mecânico, vai ficar na UTI por mais tempo, né, então a gente desestuba esse paciente e faz uma traqueotomia, porque a traque eu consigo permanecer por bem mais tempo. Inclusive tem pacientes que a traque, vocês vão ver que tem 2 tipos, a de plástico e a metálica. A metálica eu posso viver o resto da vida com ela, certo? Então é uma escala. Então se esse paciente precisou ir para o tubo e às vezes depois do tubo a gente faz um atráqueo, tá? Viu que esse paciente já faz... O ideal seria 21 dias do tubo, mas às vezes a gente fica um pouquinho mais, estende aí para 30, porque o paciente já tá melhorando, para eu não ter que fazer um atráqueo, trazer todo um sofrimento, às vezes a gente dá mais uma seguradinha no tubo, tá? Mas se for necessário, fazemos a traqueotomia. Então, o que vem ser a traqueotomia? Também é uma abertura, lembra da gastro, da cisto? Então, a traqueo é uma abertura ali inserida, onde a gente insere uma cânula, que pode ser de plástico ou metal. Inicialmente, geralmente a gente utiliza a de plástico, já vou mostrar ali a imagem para vocês verem, né? Que fica ali bem na região da traqueia. Eu vou também depois mandar um link, além da videoaula, de uns vídeos, tá? Quero que vocês assistem para mostrando o processo, né, de como que faz a tráqueo, beleza? Vou mandar uns de tubo também para vocês terem uma noção e também do processo de aspiração, tá? Então, ela tem suas desvantagens, tem suas consequências e tem as suas utilidades. Utilizamos muitas vezes para processos infecciosos complicados, pneumonias, né, sepsis, queimadura de paciente, né, da região que queimou toda a parte respiratória, não dá para às vezes para entubar, então a gente tem que fazer a tráqueo, uma disfunção de laringe, num pós-operatório, aspiração de corpo estranho, que às vezes está ali fechando a via aérea, acidentes com substâncias corrosivas, lembra da lavagem gástrica que eu falei para vocês que às vezes queima tudo, então às vezes queima até traqueia e às vezes não consigo entubar, então a gente faz ali uma tráqueo, muito comum com câncer, né, neoplasia de faringe, laringe, tá, da região da traqueia ali também, algum problema de anomalia, né, que a pessoa nasceu com problema, um desvio ali no trato respiratório e traumas, né, que tem ali uma necessidade desse procedimento. Estados comatosos prolongados, como eu falei para vocês, alguma intoxicação, paralisia do diafragma, os pacientes em DPOC que não vão conseguir respirar mais normalmente, precisam ir para casa, né, com um dispositivo que facilite a sua respiração, né, para as ventilações mecânicas, como eu disse, problemas neuromusculares e quando eu também não tenho uma eliminação eficaz, né, dos gases, tá? Em média, né, eu comentei errado para vocês confundir do tubo, tá? A intubação, o ideal dela é de 7 dias, tá? Mas geralmente, falei 21 que eu confundi com a hora que eu falei da sonda vesical, eu confundi o balonete. A intubação, o ideal, porque o cuff dela é bem mais volumoso e tem chance de uma necrose maior do que, lógico, um balonete lá da sonda vesical.
mas a gente geralmente fica bem mais do que 10 dias, tá? Em média o pessoal tenta segurar ali por uns 15 dias, tá bom? Para ver se esse paciente consegue sair do tubo ou não. Já vi também ficar até próximo de 30, não vou mentir para vocês, né? Depende do que tá esperando ali a evolução desse paciente. A gente toma um cuidado de verificar a pressão do cuff, né? Seria o ideal verificar todos os dias para ver se não tá nem muito forte para fazer necrose ou não tá murchando, né? O cuff e vai sair o tubo, né? Vai desestubar, certo? Então é um cuidado. Esse paciente, quando a gente tem esse cuidado, às vezes a gente consegue estender um pouquinho mais. Mas, né, de rotina e o ideal seria de 7 a 10 dias entubados, depois disso fazer uma traque, tá? Desculpa pelo errinho que eu falei ali anteriormente, tá? Tráqueo, vantagens: assegura uma via aérea aberta, permite a administração de 100% de O2, facilita a ventilação mecânica e remover as secreções, né? Tem ali o cuff, né, que protege. Desvantagem: pode ser desconfortável, a fala e a alimentação, então às vezes o paciente, para falar, ele tem que tampar, né? Então ele não consegue respirar. Isso é um treino, depois de um tempo ele consegue, tá? Já não precisa tampar toda, por quê? Porque a voz é nasal, né? Então aqui fica as cordas vocais. Se o paciente às vezes não tampa, o ar vai sair pela tráquea e ele não consegue falar adequadamente. Então ele no começo vai tampando, mas depois ele consegue, né, se adaptar e falar melhor. Além das consequentes estenoses, estreitamentos da via aérea, né, e infecções das vias respiratórias. Inicialmente eu tenho complicações de sangramento, de um pneumotórax, de uma embolia gasosa, de uma aspiração, do enfisema subcutâneo, né, de uma lesão, né, do próprio nervo. Então são coisas que podem acontecer. E tardiamente, né, aí obstrução, né, por acúmulo de secreções, formar as famosas rolhas, que isso a gente é meio ruim para desobstruir, mas a gente tem que desobstruir. Rolha nada mais é que uma bola de secreção, de catarro, que entope aquela tráqueo, né? Às vezes não aspirou direito, ou o paciente está produzindo muito, né? Tá com uma pneumonia, e daí libera muito, né? Muitas secreções e exudados, então sai demais, tá? E aí forma ali um entupimento, uma rolha. Um processo infeccioso, claro, que é uma via aberta, posso fazer uma pneumonia, ou problemas na fala, tá? Fístula, que eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, uma dilatação, uma isquemia e uma necrose, tá? Fístula é a abertura, né? Então eu tive uma abertura que é um buraco, né, na tráquea, e infelizmente às vezes acontece, né, de romper ali a pele desse paciente, né, não resiste ali a traqueia e dá como se fosse uma rasgada mesmo, e daí forma toda uma abertura ali, dá até para ver as bolinhas do oxigênio saindo também por essa fístula, tá? Isso é uma complicação mais tardia. E o que a gente pode auxiliar para prevenir essas complicações? Sempre manter uma umidade desse paciente, se for a que tem o cuff, né, manter adequado, aspirar quando for necessário, quando tiver prescrito, manter sempre a integridade da pele, higienizar bem, né, a gente vai ver depois ali, vou fazer demonstrativa da prática, a limpeza e higienização adequada ao redor, né, dessas cânulas, tá? Auscultar os sons respiratórios, monitorar sinais de infecção desse paciente, o O2, né, conforme tiver prescrito. Não é porque ele está de tráqueo que ele precisa necessariamente do O2 externo. Às vezes no início sim, mas depois esse paciente fica com a tráqueo, mas ele usa o ar ambiente. Mas muitas vezes a gente precisa colocar o oxigênio nele e até mesmo o ventilador mecânico, tá? Hidratação adequada, e é uma técnica, a aspiração é uma técnica estéril, né? Então a gente, porque o pulmão teoricamente não é contaminado, tá? Se ele não tá com nenhum processo infeccioso. Tenho dois tipos de cânula, a de plástico ou a metálica. A de plástico, ela tem um cuff, ó, podem olhar a imagem de vocês que eu falei, assim como o tubo também tem, tá? Então a gente tem um cuff para manter ela ali segura. Tenho daí da mesma forma, né, o mandril. O mandril é uma peça que a gente auxilia para introduzir. Na outra imagem da metálica, o mandril vocês conseguem visualizar melhor, tá? E ele tem justamente a finalidade de vedar. Então, se eu venho secreção por aqui, esse cuff ajuda até a segurar e não descer para o pulmão,
tá? Por isso que um dos cuidados, por exemplo, da extubação de um paciente que também tem cuff, é a gente aspirar antes para retirar as secreções, porque eu vou esvaziar depois esse balonete e vou puxar. Então, se tiver catarro, secreção por ali, pode descer para o pulmão e formar uma pneumonia depois. Então, a gente sempre tem essa possibilidade de segurar as secreções por aqui, tá? E permite mais facilmente a ventilação artificial, porque aqui, ó, vocês podem ver, ela encaixa, né? Então, aqui, ó, eu tenho, né, a traqueia, a cânula, né, da tráqueo, o balonete ou cuff. Aqui, ó, ela tem um dispositivo onde encaixa a minha traqueia. Esse é o mandril, né, que auxilia no processo de passagem. E esse aqui é onde a gente visualiza a pressão do cuff, que eu falei para vocês, que é através desse dispositivo que fica aqui fora. E um cordão, que nada mais é que um cadarço, para auxiliar na fixação. Aqui tem, ó, mostrando uma imagem com uma ventilação mecânica. Então, aqui essa tráqueo, ela permite esse encaixe, a gente faz um curativo ali ao redor, toma todo o cuidado, e por aqui vem o oxigênio através da ventilação mecânica, é mais fácil. E daí eu tenho a metálica. Então, geralmente eu coloco depois de um tubo a tráqueo de plástico, e se esse paciente for ficar eternamente aí precisando de oxigênio, né, ou por exemplo o câncer está obstruindo ali toda a via aérea, às vezes eu vou precisar de uma tráqueo metálica, porque essa ele pode ir embora para casa e permanecer anos com ela, tá? Então, a outro tipo é a metálica, ela é de aço, por isso que pode permanecer, igual colocar um pino, uma platina, né? Eu não vou ficar fazendo cirurgia para fazer uma troca, tá? Então, a gente consegue permanecer com ela por muito tempo e ela não degrada. E aí ela tem 3 partes, tá? O obturador, a cânula externa e cânula interna. O obturador é igual ao mandril, tá? Então, que auxilia na passagem porque a ponta dele é mais fininha. E daqui eu tenho essa cânula que é externa e a cânula que é interna. Depois aqui, a hora que eu for gravar a prática, eu mostro melhor para vocês, tá? Essas peças, elas vêm, a gente faz o processo de esterilização delas e o paciente utiliza e fica. Qual que é a diferença dela? Ela não tem um cuff, então ela não, ou balonete, então ela não tem, né, esse cuff, então ela não tem o risco de necrose, né, de vias aéreas desse paciente. Mas por outro lado, para que serve o cuff? Para segurar a tráqueo. Então não tem nada que vai segurar essa tráqueo, apenas o cordão que nós utilizamos aí no paciente para segurar. Então eu tenho uma abertura, que eu tenho essa cânula fica aqui dentro, eu tenho a borboletinha que fica do lado de fora, a cânula interna encaixada. E aí eu tenho ali o cordão que segura essa tráqueo. Se esse cordão estiver frouxo, estiver solto, na hora que vocês forem trocar a higienização, não segurar, a tráqueo vai sair, tá? Então essa é a diferença, né, da metálica para plástica. Inclusive existe um processo de decanulação, que é como se fosse um desmame, a gente fala, né? A gente não quer que esse paciente, por exemplo, às vezes fica com O2 a vida inteira. Alguns têm a possibilidade de tirar a tráqueo e voltando a respirar normal. Então foi um trauma craniano muito importante, né? Então vai ficar meses mesmo internado, entubou, depois desestubou, foi para tráqueo de plástico, né? Depois viu que precisava mais, foi para metálica, e aí a metálica tem numerações. Então a gente vai fazendo um processo de decanulação, vai trocando pro ósteo ir fechando, e eu vou vendo se esse paciente vai conseguindo respirar. Ele foi voltando até o dia que eu coloco uma pequena, né, com calibre bem fininho, e depois a próxima vez retira e aqui o ósteo vai fechar, vai cicatrizar, esse paciente volta a respirar normalmente ali pelo nariz e boca, tá? Esse processo chama decanulação, é autorizado pelo Corém, desde que você tenha conhecimento e saiba fazer. Hoje em dia quem faz muito nos hospitais é o pessoal da físio, tá? Mas, né, existe aí em alguns locais a possibilidade, né, de estar fazendo o processo de decanulação, que também não tem nenhum segredo igual a gastro, tá? É bem simples, é tirar uma tráquea, higienizar, colocar outra menor e fazer o curativo, tá? Beleza? Então, por hora, nós vamos finalizar por aqui, que depois já entra na parte de curativo e aspiração.